Olá! Damos início agora a uma análise detalhada. Hoje, a ideia é termos uma verdadeira aula completa, uma masterclass mesmo, sobre como os princípios ambientais, sociais e de governança estão revolucionando o setor de saúde. Vamos mergulhar de cabeça em relatórios reais do setor hospitalar para entender como essas mudanças funcionam na prática, muito além da teoria. O roteiro de hoje aborda os seguintes temas: 1. O que é ESG? 2. O paradoxo da saúde. 3. Pilares na prática. 4. Transformação digital. 5. Medindo o impacto. E 6. O futuro da saúde. Vamos lá, começando pela seção 1. O que é ESG, a base da responsabilidade corporativa? Afinal, o que exatamente significa essa sigla quando falamos de saúde? É um termo que a gente escuta o tempo todo no mundo corporativo tradicional. Mas quando essas três letrinhas cruzam a porta de um hospital, o significado muda, fica muito mais específico e com impacto vital. ESG significa ambiental, social e governança. Basicamente, são os critérios usados para avaliar a sustentabilidade de uma organização muito além do dinheiro. Isso representa uma baita mudança cultural. A gente deixa de olhar só para o balanço financeiro e passa a avaliar o impacto no meio ambiente, a relação com a comunidade e a transparência ética. Passa a ser o coração da operação. Avançando para a seção 2, o paradoxo da saúde. Um conflito entre missão e impacto. Para entender a fundo essa questão, a gente precisa encarar uma contradição histórica. A missão principal de um hospital é salvar vidas, certo? Só que a realidade da operação exige um consumo gigantesco de energia e de materiais descartáveis. O resultado? O setor da saúde gera quase 5% de todas as emissões globais de carbono. Ou seja, acaba impulsionando ativamente as mesmas mudanças climáticas que prejudicam a saúde da população. E o ponto crucial é exatamente esse: a degradação ambiental causa um impacto negativo direto na saúde pública. Por isso, as lideranças médicas já perceberam que é prioridade máxima transformar as instituições em parte da solução e não do problema. Afinal, é impossível promover a saúde humana num planeta doente, não é verdade? Curar o planeta é, no fim das contas, curar o próprio paciente. Chegamos à seção 3, Pilares na prática. Traduzindo a teoria em ação. Olha só o que diz o Eduardo Amaro, que é o presidente do Conselho de Administração da ANAP. Não é mais possível olhar para a saúde sem enxergar em cada pedacinho dela os pilares do ESG. Essa frase resume muito bem o cenário. A sustentabilidade não é mais um projetinho paralelo de um único departamento. Hoje, ela está enraizada em todo o processo, desde a recepção até a alta médica. Mas como isso funciona no dia a dia? No pilar ambiental, estamos falando de coisas como adotar energia solar ou eólica e repensar a cadeia de suprimentos. No pilar social e logístico, a telemedicina é uma grande aliada, porque reduz drasticamente a necessidade de transporte. E na governança, o foco total em processos transparentes e em muita, mas muita segurança de dados. Vamos para a seção 4, Transformação Digital. É aqui que a eficiência encontra a sustentabilidade. Um caso absolutamente fascinante para ilustrar isso é o da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eles mostraram na prática como integrar a tecnologia a fundo no cuidado diário. O projeto envolveu treinar 95% de toda a equipe para usar inovações maravilhosas, como pulseiras digitais. Com isso, eles conseguem rastrear cada medicamento e cada dieta, garantindo segurança e cortando desperdícios. E para fazer uma logística assim, a chamada Supply Chain 4.0 rodar perfeitamente, é preciso seguir um passo a passo rigoroso. Negociação, aquisição, integração, treinamento e implantação. Sabe qual é a grande sacada aqui? A automação reduz as perdas e, o mais importante de tudo, libera a equipe de enfermagem de tarefas burocráticas para focar no que realmente interessa, o cuidado direto com as pessoas. Entrando agora na seção 5, medindo o impacto. A velha e boa máxima. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Os números contam uma história bem clara para a gente. Se olharmos a geração de resíduos por paciente ao dia nos hospitais brasileiros, em 2019, a média era de uns 12,5 kg. Aí veio o pico da pandemia em 2021, o uso de descartáveis explodiu e o número saltou para assustadores 28 quilos. Mas olha a capacidade de recuperação. Em 2022, com o retorno das ações de eficiência, esse índice já caiu de novo para casa dos 17 quilos. Tudo isso nos leva a um conceito de nível avançado e incrível chamado Carbon Insetting. Esqueça aquela ideia de apenas comprar créditos de carbono por aí para compensar emissões. O Insetting ataca a raiz do problema.
Por exemplo, quando um hospital se torna 100% digital, livre de papel, ele evita que a emissão sequer aconteça. A mitigação é feita de dentro para fora, na própria engrenagem da operação. E para acompanhar tudo isso, ter um painel de controle digital, um dashboard, é fundamental. É com ele que toda essa eficiência vira métrica concreta, palpável. A gente passa a visualizar o carbono evitado, o volume exato de água economizada, as árvores preservadas, os espaços físicos liberados e, claro, a economia de dinheiro real. É a governança transformando a ação sustentável em indicador claro e rastreável. Chegando na nossa última etapa, seção 6, o futuro da saúde. Sustentabilidade baseada em valor. O futuro da indústria passa por um conceito bem importante criado pelo Institute for Healthcare Improvement, lá em 2008, o Triple Aim. A ideia é avaliar os sistemas de saúde não pela quantidade de pessoas que entram e saem da urgência, mas sim pelos resultados clínicos reais entregues a um custo sustentável. É gerar valor de verdade, o que tem tudo a ver com a essência de um bom ESG. As organizações que hoje abraçam de verdade um inventário rigoroso de emissões e adotam cadeias de suprimentos responsáveis estão fazendo muito mais do que seguir normas. Elas estão construindo resiliência financeira e conquistando a confiança do público. É o casamento perfeito entre entregar uma ótima experiência assistencial e ter total responsabilidade com o nosso ecossistema. O que nos deixa com um grande desafio pela frente. Como a indústria da saúde vai continuar medindo o seu impacto verdadeiro não só nas vidas humanas, mas no planeta que a gente compartilha? A saúde de amanhã exige que cada métrica acompanhe ao mesmo tempo o pulso do paciente e a temperatura do planeta. Como equilibrar a cura individual e a saúde global daqui para frente? Fica essa provocação para fecharmos nossa aula de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.